Bom dia, meus queridos, tudo bem? Espero que você esteja bem aí. Mais um vídeo hoje, assunto novo, na verdade dando continuidade aí à parte do estudo dos ângulos. A gente viu até aqui como que os ângulos se comportam nos triângulos, então a soma dos ângulos internos no triângulo. A gente viu aí a soma dos ângulos internos no polígono e agora a gente vai ver a relação entre os ângulos nas retas, tá? Então assim, quando eu tenho duas ou mais retas concorrentes, ou seja, que se cruzam, que têm um ponto em comum, elas formam entre si alguns ângulos e esses ângulos, ao serem formados, a gente vai ver como é que eles se comportam dependendo da sua posição, ok? Então, ângulos em retas, vamos ver aqui. Eu tenho essa situação, coloquei vários ângulos ali, duas retas paralelas, ok? Cortadas por uma reta transversal, ou seja, que atravessa ela, duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. O que vai acontecer? Quando eu tenho essa situação aqui, ó, eu vou ter 8 ângulos sendo formados, ok? Então, 8 ângulos sendo formados, 4 em cima e 4 embaixo. Esses ângulos, os 4 ângulos formados em cima vão se comportar exatamente iguais aos 4 ângulos de baixo, tá bom? Primeiro tipo de ângulo que eu tenho aí, eu tenho um par de ângulos que são chamados de ângulos opostos pelo vértice. Como assim, professor? O que é esse negócio aí de oposto pelo vértice? Primeiro vamos pensar aí, o que é oposto? Lados contrários. Então são dois ângulos que estão separados por alguma coisa. E qual é essa alguma coisa? Ele está separado pelo vértice. O vértice é exatamente esse ponto de encontro entre as retas, tá? É o ponto chamado ponto de intersecção, o ponto de encontro, ele é o vértice, ok? Então, quando eu tenho dois ângulos, quando eu considero dois ângulos separados por esse vértice, eles são chamados de ângulos opostos pelo vértice. Vamos ver aqui quais seriam, eu coloquei aqui, mas para a gente identificar melhor aqui. Olha só, quando eu olho o ângulo A e o ângulo B, eu tenho o ângulo A aqui e o ângulo B do outro lado. Eu vejo que eles estão separados justamente por esse ponto aqui chamado vértice. Então eu tenho dois ângulos aqui separados pelo vértice, um de cada lado. Então o ângulo A e B é chamado de ângulo oposto, ou melhor dizendo, os ângulos A e B são chamados opostos pelo vértice. Quando os ângulos são opostos pelo vértice, esses ângulos eles possuem a mesma medida. Então, por exemplo, se esse ângulo A for um ângulo de 60 graus, por exemplo, o ângulo B aqui vai ser de 60 graus também, ok? Vamos olhando para cá, quais seriam os outros ângulos opostos pelo vértice também? Então, vamos lá. O ângulo C, qual seria o ângulo oposto pelo vértice ao C? O ângulo D. C e D são também chamados de ângulos opostos pelo vértice, C e D, ok? Então, A e B, C e D, são ângulos opostos pelo vértice. Olhando nos ângulos aqui de baixo, quais seriam os ângulos opostos pelo vértice também? Eu teria os ângulos E e o F, é só você fazer um xizinho aqui, ó, fica tranquilo de resolver, tá bom? Então, o ângulo E e F são opostos pelo vértice, assim como os ângulos G e H. Eu nem coloquei o G e o H, poderia colocar aqui também o ângulo G e H. Quando a gente coloca esse chapéuzinho aqui, ou esse acento circunflexo aqui em cima, é só para indicar que aquela letrinha está representando um ângulo, tá bom? Então, aqui, ó, opostos pelo vértice são os ângulos que são um de cada lado, separados justamente por esse pontinho de encontro entre as retas, tá? Então são chamados opostos pelo vértice. Eles têm a mesma medida, todos os ângulos opostos pelo vértice. Então assim, ó, se o ângulo C for 120 graus, por exemplo, o ângulo D vai ser o quê? 120 graus também, tá bom? Os outros tipos de ângulos que a gente tem nessa estrutura aqui, ó, são chamados os ângulos suplementares, que a gente até viu lá no começo do estudo dos ângulos, tá? Então a gente viu aí os ângulos suplementares. Quais são os ângulos suplementares? São dois ou mais ângulos em que a soma deles é quanto? 180 graus, tá? Então se você olhar para cá, para essa minha reta aqui, ó,
Se eu pegar essa parte aqui de cima, vamos fazer aqui, ó. Se eu somar esses dois ângulos aqui, ou seja, o ângulo C com o ângulo B vai formar uma meia-lua. Formou meia-lua, 180 graus, ok? Então, quando eu olho para o ângulo C e o ângulo B, eu sei que a soma deles, C e B, C mais B, dá 180 graus. Então, os ângulos que estiverem sobre a mesma reta vão ser ângulos suplementares, tá bom? Vamos olhar aqui, tem vários. Vamos ver outros aqui que seriam suplementares. Vou colocar aqui, ó, o A e o D, por exemplo, ó, A mais o D também formam 180 graus, o A e o D, tá? Assim como o F e o H também, ó, somando o ângulo F que vem até aqui e o H que vai até aqui, os dois também, ó, F e H também formam 180 graus, ok? Pode ser também aqui, ó, o ângulo, o A e o C, olha só. Ah, professor, mas eles estão na reta transversal, não tem problema. Se eu pegar o ângulo A e o ângulo C, ó, somando os dois, o ângulo A e o ângulo C estão sobre a mesma reta, ó, o A e o C. Então, o A e o C também formam 180 graus, ok? Então, são esses dois tipos de ângulos, por enquanto, que a gente tem. A gente já vai ver mais um aqui, tá? Eu já estou mostrando toda a estrutura aqui. Suplementares, os dois ângulos que estão na mesma reta e que somam, ou somados, formam 180 graus. Os ângulos opostos pelo vértice são separados pelo vértice, um de cada lado, esses são iguais, mesma medida. E aí eu tenho outros ângulos também que, de acordo com a posição, eles também vão ter a mesma medida, que são os chamados ângulos, tá aqui, correspondentes, tá? Quais são os ângulos correspondentes? São aqueles que estão na mesma posição. Então, olhando para cá, vamos tentar identificar aqui, ó, os ângulos que estão na mesma posição. Se eu pegasse, vamos tentar imaginar aqui, ok? Se eu pegasse essa reta aqui e colocasse ela sobre essa reta, o que aconteceria? Esse ângulo E aqui, ó, estaria na mesma posição que o ângulo D. Ó, os dois estão na parte de cima da reta do lado direito, ok? Ó, o ângulo E e o ângulo B. Ou seja, eles são correspondentes. Quais outros ângulos aqui eu teria correspondente? Vamos pensar aqui, ó. Qual seria o correspondente do ângulo C, por exemplo? Se eu pegasse essa reta e colocasse sobre essa, qual seria o que está na mesma posição, na parte de cima da reta e do lado esquerdo, que o ângulo C? Seria qual? O ângulo G. Então, o C e o G também são correspondentes, ok? Ângulos correspondentes, eles possuem a mesma medida, ok? Então, mesma medida. Então, quer dizer o seguinte, se o ângulo B for 60 graus, o ângulo E também é 60 graus. É só você olhar que ele está na mesma posição, parte de cima da reta do lado direito. Vamos ver aqui, só para a gente fechar essa parte, o ângulo F, por exemplo. Qual seria o ângulo correspondente ao ângulo F? É só você olhar qual é a posição dele aqui, na parte de baixo da reta do lado esquerdo. Na outra reta de cima, quem é que está na parte de baixo do lado esquerdo? O A. Então, o ângulo A e o ângulo F. Deixa eu arrumar esse Azinho aqui, que ficou meio feio. O A e o F também são correspondentes, ok? Então vamos lá na prática aqui, o que seria? Um exercício desse tipo aqui, tá? Como é que eu teria? Bem simples. Parece assim meio complicado, você olha um monte de A, um monte de B, C, o que é isso? Vamos lá. Exemplo, 120 graus. Se eu quiser descobrir quais os valores desses outros ângulos aqui, ó. Eu descobrindo um, você vai descobrir todos os outros, beleza? Então vamos lá. O ângulo A aqui vai ser igual a quanto? É só você ver o seguinte. O ângulo A e o ângulo 120, eles são, ó, o ângulo A mais o ângulo 120, eles são o quê? Suplementares, ó. Se eu somar os dois, formam uma meia-lua, ou seja, tem que dar 180.
Então, CA mais 120 tem que dar 180. Resolvendo a equaçãozinha aqui, aliás, assim, ó, como a gente faz muita equação para descobrir os ângulos, alguns aí meio que se confundiram, mas está estudando ângulo ou equação? A equação está envolvida em várias partes da matemática. A gente usa a equação para definir esses ângulos. Assim como a gente usa a equação para definir ângulos nos polígonos, na soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente usa aqui também, tá? Equaçãozinha simples. 120 está desse lado somando, ele vem para cá o quê? Diminuindo. Então, o ângulo A vai ser igual a 60 graus. Pronto. Se o A é 60, eu já descubro os outros, que era o único que me faltava. Ok? Então, vamos lá. Como eu defino o ângulo B, por exemplo? O ângulo B. O ângulo B, ele é oposto pelo vértice ao 120. Ó, o 120 está lá em cima, tem o vértice, o B está embaixo. Ou seja, o B também é 120 graus. Ok? E o ângulo C? Esse ângulo C, se você olhar, ele é correspondente ao 120. Ó. Os dois estão na mesma posição. Lado esquerdo da reta, parte superior. Ó. Tá vendo? Então, o C também é 120 graus. Se a gente pegasse essa reta e colocasse sobre essa, o C estaria na mesma posição. Então, o ângulo D, aqui vai ser o quê? O D está na mesma posição que o B, ou seja, se o B é 120, esse ângulo D também vai ser 120 graus. Ok? Se, por exemplo, eu quisesse saber um outro ângulo aqui, ó, esse daqui, vamos colocar aqui um ângulo F, só para a gente... O F é oposto pelo vértice ao A, tá? Então, esse ângulo F aqui seria o ângulo de 60 graus. Ok? Você viu que descobrindo um, a gente descobre os outros tendo essas relações aí. Então, primeiro, ângulos opostos pelo vértice são aqueles que estão do lado contrário, tá? Separado pelo pontinho de intersecção entre as retas, são iguais, mesma medida. Os suplementares são aqueles que estão sobre a mesma reta, em que a soma deles dá 180, e os correspondentes são aqueles que estão na mesma posição, porém em retas diferentes. Se eu colocasse uma reta sobre a outra, eles estariam na mesma posição, também tem a mesma medida. Beleza? Então, por enquanto é isso que a gente tem de ângulos em retas. Nós vamos trabalhar bastante aí essa parte, e aí você vai ver que com o tempo vai pegando direitinho. Beleza? Um abraço. E até daqui a pouco.